Tenha um feliz sábado também, você que nos assiste aí pela internet. Que bom que você está conectado com a gente. Se você não está entendendo assim por que a gente está falando feliz sábado em sexta-feira à noite, o primeiro adventista que você encontrar pode perguntar para ele que ele vai saber te responder exatamente por que esse motivo do feliz sábado na sexta-feira à noite. Gente, hoje é um dia muito especial, nós estamos nesse dia trazendo uma proposta, um tema muito importante para a gente conversar aqui. É um tema muito atual, nós vivenciamos esse tema e hoje o nosso programa foi muito especial porque a gente, por tudo que você viu aqui no programa, deu para entender um pouquinho um contexto muito importante que nós queremos trazer aqui. E eu quero ler com você um texto bíblico, por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você aí na sua casa também, se você tiver a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo 26. Diz assim, olha: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Em outras traduções, esse texto diz assim, olha, de um só fez todos os povos, né? Essa é uma referência a Deus como nosso Criador. Esse é um dia que nós estamos celebrando Deus como Criador de toda a humanidade, né? E de um só Deus fez todos os povos que habitam a terra, toda a diversidade, toda a cultura, toda a língua, toda a tribo que nós temos, toda essa variedade, ela surgiu exatamente de um só povo que veio das mãos do nosso Criador. E hoje no Brasil comemora-se um dia conhecido também como o dia da consciência, ok? Nós estamos celebrando a consciência negra aqui, e aí a gente está voltando na história um pouquinho, lembrando algumas atrocidades que aconteceram ao longo da história da humanidade com a comunidade negra que habita o nosso planeta. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse contexto, tá certo? Sobre esse tema que ele se tornou tão atual. Talvez esse ano a gente falou muito e a gente conversou muito sobre isso nas redes sociais, principalmente com as palavras que ecoaram esse ano com aquela expressão de George Floyd, quando ele fala assim, I can breathe. Eu acho que todos, em algum momento, se emocionaram, de alguma forma se impactaram com essas palavras que esse ano se tornaram um marco de uma luta contra o racismo. E aí a gente vai trazer aqui alguns convidados, nós trouxemos alguns convidados. Eu gostaria, tá certo, que cada um apresentasse aqui. É possível que alguém em casa não conheça, por exemplo, o pastor Isaac, praticamente todo mundo conhece, mas, pastor, só se apresenta aí, depois nós temos ainda também o pastor Hamilton, Oi. que ele vai se apresentar, e temos também a Emily, que é estudante aqui da casa também, a grande maioria deve conhecê-la, mas ela vai se apresentar para nós também. Por favor, pastor Isaac. Boa noite a todos, um bom sábado. Eu sou da casa, né? Sou professor aqui no curso, em todos os cursos. E também da pastoral universitária. E vai ser um prazer discutir e conversar sobre esse assunto que é da mais extrema urgência. Boa noite. Posso tirar? Pode tirar. Melhor assim. Boa noite, eu sou o pastor Hamilton. Atualmente pastor do Colégio Adventista Londrina. Já trabalhei no Colégio de Maringá, tem alguns alunos aqui, ó, um dos meus ex-alunos aqui filmando aí. Deixa eu ver quem mais, tem alguns aí, olha aí o Igor, tô vendo o Igor, aí, tô vendo. Muito bom poder encontrar vocês e muito bom poder estar nessa noite para tratar desse assunto. E gente, há algum tempo atrás, se a gente falasse desse assunto dentro da igreja, era capaz até de tirar o pastor, hein? Que bom que hoje a igreja tem essa coragem de tratar desse assunto. Obrigado, pastor Gilson. Eu sou a Emily, para quem não me conhece, prazer. Sou estudante do IAP também. E
Faço teologia, estou no 3º ano. Teologia viva. E é isso. Ok, gente, é possível que alguém em casa também não me conheça. Meu nome é Gilson, eu sou aqui pastor da igreja. Eu nasci no arquipélago de Cabo Verde, que é um país que faz parte do continente africano. Eu estou com uma camisa que é característico de Cabo Verde, hoje, nesse dia que é um dia muito especial, tá bom? E aí a gente vai começar o bate-papo. É possível que você tenha uma pergunta sobre essa questão racial, aí você pode procurar a Júnia ou a Vitória, você passa a pergunta para elas, que elas vão mandar aqui para mim, tá certo? Quem sabe a gente consegue responder uma pergunta ou outra dentro desse contexto, tá certo? Dentro dessa temática, tá bom? Pastor Isaac, eu começo com você, tá bom? Vamos lá. Existem alguns textos na Bíblia que, de alguma forma, eles foram interpretados dentro dessa temática que nós estamos, de forma pejorativa para com a raça negra, ok? Por exemplo, no livro de Gênesis, nós temos lá no livro de Gênesis capítulo 4, a história lá onde Caim recebe uma marca. Eu me recordo que no seminário, eu tinha um amigo lá, e a gente estava estudando essa temática, e aí, brincando, ele falou para mim assim, olha, ele falou, Gilson, você é da mancha de Caim, tá certo? E isso vem de uma crença que muitas pessoas têm, de que a marca que Caim recebeu da parte de Deus seria a cor preta, ou a cor negra, tá certo? A pele escura. E, de alguma forma, as pessoas entenderam isso de forma pejorativa, porque Deus amaldiçoou Caim, então ele botou ele uma cor escura, então todo mundo agora vai olhar para Caim, e todos os que têm a cor preta é amaldiçoado, tá certo? De alguma forma. Algumas pessoas têm uma interpretação, né? Não é tão comum, mas existe essa interpretação. Pastor, o que o senhor nos fala sobre esse texto do livro de Gênesis, capítulo 4? Esse texto ele é tão fácil de explicar. São dois, né? Tem Gênesis 9 também, mas esse aí é muito ruim. Esse aí a pessoa devia ser presa, não por racismo, mas por burrice mesmo. É muito ruim isso. O argumento é tão fraco que eu não sei se o pastor Hamilton vai lembrar. A gente tinha um livro de ensino religioso, acho da 6ª série, que explicava em um parágrafo esse texto aí. E as crianças entendiam tudo. O texto, inclusive, ele nem fala que é uma maldição, né? Porque a marca que Deus coloca em Caim, você pode conferir aí em Gênesis 4, a marca que Deus coloca em Caim é para proteção dele, é para ninguém matá-lo. E outra, de onde tiraram que Caim era de uma cor e ficou de outra cor, né? O cara supõe que o Caim era branco, sei lá, asiático, indígena, não sei, e de repente Deus faz, fique preto. O texto não diz nada disso, né? Então, ao longo da história, a gente teve várias interpretações do que era essa marca. O texto diz que ele andaria errante pelos caminhos e tal. E no texto grego do Antigo Testamento, a versão grega, a Septuaginta diz que ele andaria gemendo e tremendo. Então, uma das interpretações é que ele teve uma doença a partir dali, que ele seria identificado, né? Um jeito de andar, alguma coisa assim, ele tremia. Mas a resposta mais sincera é: ninguém sabe, né? O que importa no texto é que a marca que Deus colocou era para proteger Caim. É uma coisa positiva. Mesmo se fosse, olha, Deus transformou Caim num negro, o que não é, mesmo se fosse, usar esse texto seria um contrassenso, porque é uma coisa boa. Não sei se eu expliquei direitinho. Alguém tem alguma dúvida sobre isso ainda? Depois que eu falei que era uma burrice interpretar. Não, falou claramente, né? Mas por que Deus queria proteger Caim, pastor? Olha, a explicação mais fácil é a graça de Deus, a graça escandalosa de Deus, né? O Caim, ele reclama ainda, né? Ele reclama, mas o senhor vai me expulsar daqui, qualquer um que me encontrar vai querer me matar? Aí Deus fala, não, porque eu vou colocar uma marca em você. E quem te encontrar não vai te matar, porque vai saber que você é você e eu vou te proteger. Esse é o meu compromisso contigo. Então, okay. Agora, tem outras aplicações aí que não cabem aqui agora, porque o tempo não permite, mas essa história de Deus protegendo Caim é uma história que é a graça de uma forma que você cai no chão assim e fala, Deus, isso é bom demais, hein? Misericórdia muito grande. Exatamente, né? Caim matou Abel, mas ele não queria morrer. E aí Deus fala, então essa marca aí ninguém
Sim, na hora de matar o irmão ele não quis, Ele não teve pensou, né? preocupação, né? Mas ele aí- estava preocupado com ele, que alguém né? Alguém vai matar matar. ele, né? Mas olha, pastor, então pelo que eu entendo, qualquer conjectura em relação ao que é essa marca, qualquer tentativa Especulação. de interpretação é uma especulação, uma conjectura. É uma especulação. Ela E não interessante, representa. Gilson, que essa especulação racista, ela não é tão antiga. Ela foi criada justamente para justificar a escravidão. Século XVI em diante já começa e ficou muito forte no século XIX, né? Quando a escravidão começou a ser ameaçada, aí os caras já correram para vamos achar uma história aqui que justifique, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a impressão que dá é que todo mundo interpretava a Bíblia assim, não. Isso. Não era. Isso é uma história. Aliás, você não perguntou, Por mas eu vou favor. responder. Tem no meio judaico, especialmente, alguns rabinos interpretavam de forma curiosa. Por exemplo, tem um deles que fala que essa marca era um chifre que Deus colocou em Caim. Rapaz, eu preferi outra coisa, né? Essa marca é complicada, né? O outro diz que Deus escreveu o nome sagrado dele na testa de Caim, né? Uma tatuagem ali, o tetragrama. Escreveu Então, assim, vacilão, né? Sou Caim, sou irmão e vacilão. Mas aí a pessoa identificava. Então, na verdade, a gente não sabe. E quem passar disso aí está especulando, né? Ah, tá certo. Então, gente, entenda, se alguém na tentativa de interpretar o que é essa marca em Caim, entenda que é apenas uma especulação, ela não corresponde à realidade. Mas qualquer tentativa de colocar o tom de pele negra como sendo a marca, essa é uma postura racista. Então, todas as pessoas que tentaram interpretar dessa forma, eles tentaram trazer a ideia de que a cor da pele, tá certo, pode colocar você em nível de superioridade em relação a E eu outras acho pessoas. engraçado, desculpa de interromper de novo, pastor. Ok, Desculpa. por favor. É que a pessoa, ela usa isso. O pastor Isaac está empolgado hoje. É que eu fico em casa lá, né, na quarentena, minha mulher não deixa eu falar. Ela está Não, assistindo hoje ali. eu convidei sozinho. Falei, Ela está "Você assistindo vai." ali, um beijo, amor. É que a pessoa que usa esse argumento, ela pressupõe, ela tem certeza que Caim era branco, alguma coisa não negra, né? Mas de onde que ele tem essa certeza, né? Baseado em quê? Ele sabe que Caim era uma coisa e se transformou em outra. Houve uma mudança de cor ali, né? De pele, mudança racial. É um chute muito feio, né? Ok? A gente vai ter mais um texto aí que a gente vai trabalhar. Pastor Hamilton, hoje comemora-se o Dia da Consciência Negra. Mas deixa eu entender. Existe uma outra data aqui no Brasil, muito representativa aqui no Brasil, que é a data do dia 13 de maio. Ok? Que foi a data, eu acho que foi estabelecido, foi promulgado, tá certo, a libertação dos escravos, a abolição da escravatura. Essa não seria a data mais adequada no dia 13 de maio para a gente trabalhar essa temática, trazer essa ideia? Por que dia 20 de novembro e não 13 de maio? É verdade, isso é uma discussão. Existem algumas partes do movimento negro que eles querem descartar o 13 de maio. Eu acho que o 13 de maio ele tem a contribuição histórica. Mas quando nós olhamos, qual que é o grande problema? O Brasil ele foi o país das Américas que mais tempo teve a escravidão. Nós temos essa vergonha. Nós somos o último país a abolir a escravidão na América. Estados Unidos, Argentina, Chile, tudo primeiro. Nós somos o último. Quando a Inglaterra começou a pressionar os países da América do Sul, por interesses financeiros, a acabar com a escravidão, o Brasil começou a fazer algumas leis que não tinham sentido, né? Por isso a expressão para inglês ver. 1850, Lei Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico negreiro. Continuou? Continuou. Depois veio, quem lembra da história, veio a lei dos sexagenários, que dizia, olha, a partir dos 65 anos de idade, um escravo está livre. Gente, quem chegava aos 65 anos? Mal as pessoas livres chegavam aos 65 anos, e um escravo ia chegar aos 65 anos, e mesmo que chegasse, quem que ia cuidar dele? Você está livre a partir de agora, hein? Depois a lei do ventre livre. A partir de agora, todos os filhos de escravos que nascem no Brasil não são mais escravos, tudo bem.
Mas a mãe é escrava, o pai é escravo, e o filho vai com 1 mês de idade embora, vai, pega teu trouxinho e vai embora. Então eram leis que não tinham sentido. Até chegar na Lei Áurea, né, de 3 de maio de 1888, né, que foi a mais efetiva dessas leis. E eu imagino, alguns aqui nunca viram o Brasil ser campeão. Quem aqui viu o Brasil ser campeão na Copa do Mundo? Quem assistiu? Poucos, hein? Mas quando o Brasil é campeão, a última vez foi em 2002, as pessoas dançam a noite toda na rua. Aí no outro dia as pessoas falam assim: tá bom, foi campeão, e agora? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar conta. E eu imagino que no dia 3 de maio as pessoas dançaram nas ruas, brancos e negros. Aí quando acabou, quando chegou o dia 14 de maio, tá bom, e agora? Nós vamos para onde? Né? Nós vamos para onde? E aí criou-se essa ideia de que uma princesa, quase de conto de fadas, boazinha, foi lá e declarou acabada a escravidão, e não houve luta, não houve nada. Tem o seu valor histórico 3 de maio, mas aí escolheu-se a data de 20 de novembro, baseado no dia da morte de Zumbi dos Palmares, uma figura emblemática, né? Muita gente diz assim: ah, mas o Zumbi não é exemplo. É verdade, assim como os bandeirantes não eram exemplos, e nós temos o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, né? Essa data foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Como sociólogo ele estava entendendo isso, né? E muito mais do que apenas dizer, olha, acabou a escravidão, como 3 de maio nos diz, é pensar assim: acabou a escravidão, mas não acabaram os efeitos da escravidão. Elas estão hoje presentes. Nós tivemos 3 séculos e meio de escravidão, e nós temos 100 e poucos anos de que ela acabou. Então a escravidão acabou? Acabou, mas o resultado dela está aqui, ó, em cada um de nós, nas nossas famílias, pretos, brancos, pardos, amarelos. A escravidão ainda está. Então é importante que a gente pense nesse dia de consciência negra. Então, pastor, pelo que eu entendo, muito mais do que essa discussão do dia 13 de maio, 20 de novembro, o mais importante é lembrar que essa consciência de toda essa questão racial, entendeu? Os efeitos da escravidão ainda, elas influenciam muitas vezes atitudes, comportamentos, e aí a importância de a gente sempre estar voltando a lembrar para que a gente possa exterminar qualquer tipo de preconceito racial, étnico, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar nas duas datas, né? Dá para pensar. Agora, em alguns lugares, o 20 de novembro é feriado. E eu penso assim, não é bom ser feriado no sentido de não ter aula, não trabalhar, porque se o cara for dormir até meio-dia porque é feriado, cadê a conscientização dele? Melhor ele ir para a escola e pensar um pouquinho nisso lá. Ah, tá certo. Obrigado, pastor. A gente volta com uma outra pergunta. Emily, a Emily está aqui com a gente também. A Emily é da casa aqui, estudante de teologia. Emily, você já vivenciou algum tipo assim de preconceito, algum tipo de preconceito por causa da sua cor, por causa da sua herança africana? Eu acho que, como qualquer descendente, afrodescendente, né, eu já sofri alguns tipos de preconceito. Mas se eu for contar sobre um que me marcou bastante, eu gostaria de falar sobre um que foi relacionado à minha própria família. Eu sou neta, por parte de pai, de um senhor negro e de uma senhora de linhagem indígena. E então eu sou, né, bem brasileira nesse sentido, de parte de pai. E minha avó, ela tem muito preconceito com cabelo como o meu. Ela não gosta de cabelo cacheado, ela não gosta de cabelo armado, ela não gosta de cabelo que não seja liso. Qualquer outro cabelo que não seja liso, ela não gosta. E em 2014, eu cortei o meu cabelo e deixei ele crescer natural. Então, eu estava me descobrindo, né? Descobrindo uma nova Emily. E um dia eu estava na casa dos meus avós. Quem tem cabelo cacheado sabe que tem todo um processo, né, para pentear o cabelo. Lava o cabelo, penteia o cabelo, lava de novo, passa creme, penteia de novo. Então, tem todo um processo. Eu estava no fim do processo. Meu cabelo, quando ele está molhado, ele fica mais para baixo, né?
Então, ela chegou em mim e falou assim, é assim que eu gosto do seu cabelo, baixinho. Quando seu cabelo fica alto, parece que você está toda desarrumada, fica toda bagunçada, fica horrível. Deixa ele assim baixinho, tá? Aí ela foi para a cozinha, não bastando, ela voltou com uma outra ideia do que falar. Ela pegou e falou assim, eu quero te dar um presente. E a gente sabe que presente de vó sempre é caprichado, né? Então, fiquei animada. Poxa. Eu vou ganhar um presente. Nossa, eu vou ganhar um presente. E aí eu fiquei animada, né? Minha avó, ela não dá presente, ela dá dinheiro quando ela vai dar presente, ela não sabe escolher presente. Mas ela estava com um presente definido na mente dela. Ela falou assim, eu vou te dar um presente. Animada. E eu fiquei animada, né? Meus plenos 15 anos, animadaça. Vou te levar no salão para alisar seu cabelo. Pastor, isso para mim foi horrível. Pode parecer besteira para quem está acostumado a alisar o cabelo. Eu era acostumada a alisar o cabelo. Mas por que a minha avó, casada com um homem negro, com filhas de cabelo com um cacho menor ainda que o meu, um cabelo negro mesmo, meu cabelo ainda está corrompido, né? Mas um cabelo negro mesmo, entendeu? E por que uma pessoa que tem esse contato com o estilo de cabelo negro tem tanto preconceito? E uma coisa que eu achei interessante, que eu comecei a reparar depois, é que minha avó tem 2 filhas, meu pai tem 2 irmãs. E as 2, desde que elas são pequenas, têm o cabelo alisado. Uma das minhas tias até hoje nunca viu o cabelo dela cacheado. Nunca viu. A minha outra tia foi assumir os cachos dela com quase 60 anos. Então, o que tem na nossa cultura que faz com que pessoas que são negras tenham vergonha da própria negritude? Não sei se posso usar essa expressão, mas posso, né? Se não pudesse, já usei mesmo, né? Mas o que faz na nossa cultura que a gente tenha isso? Está autorizado. O senhor até usa, é autoridade. Usei, então. O que faz que tenha isso na nossa cultura? Interessante, Emily. Alguém um dia já falou, pastor, seu cabelo é muito irreverente. Claro, eu fui passar, um membro de uma igreja chegou para mim e falou, pastor, seu cabelo é muito irreverente. Mas são alguns contextos que nós vamos tendo dentro dessa perspectiva, dessa cosmovisão, que ela é muito fruto de um reflexo de uma escravatura, da ideia de que o negro ele é inferior, então as características negras elas são inferiores, então a gente tem que amenizar um pouquinho a característica negra para ela não sair muito, né? Então a gente acaba lidando com essas situações, né? Aí eu faço uma outra pergunta. Quando eu cheguei no Brasil, as pessoas falavam isso para mim, assim, olha, não existe racismo aqui no Brasil. O Brasil é um país multicultural, é diferente, aqui não tem racismo. Existe racismo, pastor Hamilton, no Brasil? Racismo amigável. Hoje um político importante aí disse que não existe, né? Comentando o espancamento e assassinato de um homem negro lá em Porto Alegre ontem. Alguém disse que a verdade mais difícil de enxergar é a verdade óbvia. Então as pessoas acreditam, porque se fez assim como foi feito aqui teologicamente, né? E muitas acreditam, as pessoas acreditam que não existe racismo, por quê? Porque eles partem da comparação com outros tipos de racismo. Bom, se lá nos Estados Unidos o racismo ele é violento, se lá nos Estados Unidos o racismo é dessa forma, a pessoa não pode ir na mesma igreja, estou falando de tempos atrás, né? Não pode fazer isso, e como nós não temos isso daqui, então nós não temos racismo. Não, o racismo, ele pode ocorrer de formas diferentes. Ele pode ocorrer de uma forma violenta, mas ele pode também ocorrer de uma forma muito, muito sutil, né? Alguém que diz assim, olha, por que você não deixa o seu cabelo dessa maneira? Uma vez, muito tempo atrás, eu estava na casa de um amigo meu em Curitiba. Quem conhece Curitiba, um bairro nobre ali no alto da 15. E eu chegando no apartamento dele, o porteiro disse assim, suba, por que você não sobe pelo elevador de serviço? E eu perguntei para eles assim, escuta, mas os donos da casa, eles sobem pelo elevador de serviço? Não.
Então eu sou hospedeiro, vou andar pelo mesmo elevador, né? Então a coisa vem bem sutil assim. A primeira coisa que nós precisamos fazer, e é bíblico isso, o racismo é um tipo de pecado. E como qualquer outro pecado, se eu quero vencê-lo, eu tenho que admitir que ele existe. Nos Alcoólicos Anônimos, eles dizem assim: o primeiro passo para você parar de beber é o quê? É admitir que você é alcoólatra. Enquanto você ficar falando assim, eu paro quando quiser, não, eu bebo socialmente, você não vai parar. Agora, quando você olhar para o espelho da sua alma, e não precisa ser branco, pode ser negro também, porque negros também são racistas. Quando nós olhamos para o espelho da nossa alma e nós vemos: Senhor, eu sou preconceituoso, Senhor, eu sou racista, então é a hora em que Deus começa a agir na nossa vida. É claro que existe racismo no Brasil, não há dúvida nenhuma que existe racismo no Brasil. Só para terminar, um famoso filósofo francês, na década de 50, ele veio ao Brasil fazer uma palestra na Universidade de São Paulo, na USP. A plateia lotada. Quando ele se levantou, ele olhou a plateia e a primeira pergunta dele foi: onde estão os negros? Porque não tinha negros na USP. E ele disse assim: olha, eu vou em Nova York, as universidades têm negros. Eu vou em Nova York, nos restaurantes tem. Aqui nem os garçons são negros, né? No restaurante chique. Então, enquanto continuarmos com essa ideia do racismo cordial, que nós não somos racistas, nós não vamos vencê-lo, não vamos. Interessante. Pastor, você falou, olha, que existe todo tipo de racismo, inclusive também existe o negro racista, né? Aí eu lembrei de uma história, né? Lá em Cabo Verde, no ano de 2006, foi um grupo de missionários brasileiros para lá, né? Foi a época que eu me batizei. Inclusive, um desses missionários foi o pastor Tiago, que foi o pastor dessa igreja, né? Eu me batizei no evangelismo deles. E aí, ele nem sabe disso, né? Eu lembro que a maioria do grupo dos missionários brasileiros eram brancos, mas o Tiago era preto. Ele continua sendo, né? Aí a gente olhou, eu lembro que os cabo-verdianos, a gente olhou e falou assim: a gente gostou mais do Tiago. Ele parece com a gente. Então, assim, né, a tentativa de a gente muitas vezes, lá também o pessoal que foi para lá, que era branco, e a nossa cultura, a maior parte das pessoas são negras, então acabaram que tendo um pouquinho mais de rejeição e aceitando mais aquela pessoa que o tom de pele é mais parecido, né? Então a gente acaba lidando com essas questões que você citou muito bem, que é uma condição pecaminosa do ser humano, quando a gente começa a colocar, tá certo, diferenças, e essas diferenças começam a criar muros entre a gente, né? Então a gente começa a olhar para o outro, ou inferior ou superior, e isso começa a gerar todo esse conflito, todo o contexto do racismo que nós lidamos, né? Emily, existem algumas frases assim, o pastor citou algum, tem outras frases assim que você já ouviu, que às vezes elas são frases assim que ela traz o racismo, mas de uma forma que as pessoas nem percebem, mas assim, cordialmente a pessoa fala. Alguma vez alguém já falou alguma coisa para você, ou você já percebeu algumas frases que são comuns, mas que elas vêm carregado de racismo com a raça negra? Eu vou lhe responder essa pergunta lhe fazendo outra pergunta. A pergunta que eu lhe fiz hoje à tarde. Não, mas eu que tenho que fazer a pergunta aqui. O jogo virou, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pastor, alguma vez já lhe falaram que seu cabelo é ruim? Várias vezes. Já lhe falaram? E agora... Meu cabelo é mal assombrado, cara. Aqui, quem está aqui na igreja, quem aqui já ouviu em algum momento alguém chegando em você e falando que seu cabelo é ruim? Tem alguém aqui que já ouviu? Eu quero que levante a mão mais alto, para quem está do seu lado ver também. Só isso. Já te falaram que seu cabelo é ruim? Alguém já falou que você é preto de alma branca? Para mim já falaram já. Você é preto de alma branca? Eu falei para a pessoa assim: olha, eu sei que você quis me elogiar, mas você acabou de me ofender, né? Já te perguntaram se seu cabelo molha em algum momento? Já perguntaram? Perguntou ou não perguntou? Já te perguntaram se passa pente no seu cabelo? Já? Quem já perguntou isso? Só para saber se não sou só eu. Pronto. Já te perguntaram, deixa eu ver o que mais. Nossa, uma vez me fizeram um comentário assim: pastor, olha que lindo. Nossa, seu cabelo é tão macio, eu achei que ele era duro.
Obrigada. Oi? Né? Você passa protetor solar? Pra que você passa protetor solar? Não. Gente, são frases, né, pastor, que a gente não percebe, mas elas têm um preconceito, de certa forma, enraizado, que a gente está tão acostumado a ouvir. Pastor, Já falaram para você, você é uma negra muito bonita? você é uma negra muito bonita. Por que uma negra muito bonita? Eu sou uma negra. Parece que as duas coisas são antagônicas. Pois é. Né? Mas são coisas, detalhes que a gente não percebe, que às vezes a gente solta até mesmo entre a gente. Semana passada, vieram falando uma pessoa negra do meu lado, conversando com uma pessoa branca ali, e falou assim, é porque o seu cabelo não é ruim. Eu quase falei assim, como assim o cabelo dela não é ruim? E o meu? É o quê? Meu cabelo é maravilhoso, perfeito. Autoestima é tudo. Quem tem cabelo cacheado sabe que é isso, né? Autoestima é tudo. Já fizeram assim para mim, autoestima é tudo. Mas, pastor, eu queria ali compartilhar com a igreja também um dado que eu achei bem interessante de uma pesquisa que eu fiz no ano passado, do IBGE, de 5 anos atrás, de 2015. Notem, a gente não vai estar falando de 1940, 1950, a gente está falando de 2015, século 21. Em 2015, de acordo com o IBGE, da população brasileira, 43,1% eram brancos, são brancos. 46,5% são pardos. Chuta, quem é bom em matemática já vai saber. Quantos negros há na porcentagem? 9,3% da população brasileira é negra? 9,3% da população brasileira é negra? É ou não é? 9,3% da população brasileira é negra? Nós vivemos num país que muita gente é negra. E aí, no artigo que eu li sobre isso, eu achei interessante que ele falou assim, que o preconceito ele é tão grande que ele existe até mesmo entre os próprios negros, a ponto de não quererem assumir que são negros. E isso faz a gente pensar, né? As pessoas brancas falam que eu sou branca. As pessoas negras falam que eu sou negra. Não, ao contrário. As pessoas negras falam que eu sou branca, as pessoas brancas falam que eu sou negra. Mas eu me considero negra. O senhor também deve se considerar negro, né, pastor? Sim, com certeza. Somos negros. Mas eu já me chamei de parda muitas vezes. O senhor se considera negro, pastor? A minha mãe é indígena, meu pai é branco e eu sou isso aí. Meio boliviano misturado com português, sei lá. O importante é que está vivo, né? É uma beleza. Pastor Hamilton, eu vou fazer uma última pergunta, mas antes de eu fazer a última pergunta que a gente vai fechar, pastor Isaac, tem um outro texto na Bíblia que eu quero falar contigo, que está lá no livro de Gênesis também, capítulo 9, tá certo? Sim. Que vai envolver lá Noé e os seus filhos, né? Esse é mais legal do que o outro. E esse é um texto que foi mais fortemente usado, tá certo? Principalmente para defender a escravatura, né? Isso. Então foi muito forte esse texto, né? E as pessoas vão trabalhar esse texto de que Cã, que é um dos filhos de Noé, tá certo? Ele recebeu uma maldição. E a maldição era que ele escravo. E todos os seus descendentes deveriam servir Jafé e Sem, que dá origem aos outros povos, tá certo? E a ideia é que os negros africanos, eles seriam descendentes eles são descendentes de Cã, e automaticamente eles deveriam ser servos, então por isso eles precisavam. Se não me engano, ser recentemente há alguns anos, um deputado que é pastor e que usou deputado. Sim. E usou esse argumento, né, nas redes sociais e foi devidamente cancelado. Depois ele se explicou e tal. Mas a história é muito simples, para quem nunca leu, Gênesis 9, depois você pode ler. Noé ficou alegre ali, em um determinado momento, tomou um vinhozinho, subiu para a cabeça aquele negócio, ele começou a dançar pelado. E aí, o Cam, que é um dos filhos, né, era o mais novo, viu a situação, e aí, para encurtar a história, os outros irmãos foram mais respeitosos. Pegaram um lençol, uma túnica, alguma coisa assim, cobriram o pai sem olhar o pai. O que o Cã não fez. Ou seja, você entende pelo texto que a atitude do Cã foi desrespeitosa, e alguns até entendem que houve algo mais do que o desrespeito ali. Que ver a nudez tem outro significado, né?
E aí Noé depois vem com a maldição. A maldição é muito simples, gente. A maldição, estritamente falando, é para o filho de Cã, chamado Canaã. Ó, segura aí que essa aqui é importante. O Cã cometeu o erro, aí o Noé fala para ele assim, o teu filho Canaã, que é o filho mais novo dele, porque ele tinha outros filhos. O Canaã vai ser escravo de todo mundo aí. E aí vem o pessoal e fala, tá vendo? Os africanos são descendentes dele. Isso não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. Por quê? Canaã é o pai dos cananitas, ou cananeus. O que era Canaã? Onde moravam os cananitas? Na África? Não, na terra prometida, onde Israel entrou e expulsou todo mundo de lá. Josué fez a limpeza lá, quase total. Então a profecia começou a se cumprir ali já. E eles foram escravizados, né? Eles foram subjugados, tanto por israelitas, descendentes de Sem, os semitas, quanto por jafetitas, né? Descendentes de Jafé, que no caso, os descendentes diretos de Jafé, são ali os filisteus, são um deles, né? Os filisteus. Então, resumindo a história, quem foi para a África não foram os filhos de Canaã. Quem foi para a África não foram os filhos de Canaã. Tem um nome que aparece no Antigo Testamento toda hora, Cush. O pai dos etíopes. Então, quando alguém é cuxita na Bíblia, ou ele é etíope, ou ele é negro. Dá uma olhada, a esposa de Moisés é cuxita. A esposa de Moisés. A gente não percebe, mas José se casou com uma africana, egípcia. Mas é África. Tem gente que acha que o Egito é na Europa, né? Egito é África, irmão. Fica esperto. A maldição de Canaã não teve nada a ver com África. É geograficamente errado você falar isso. E aí, eu sei que é a minha última pergunta. Eu queria que você lesse comigo aí Atos, tem um texto muito, muito interessante. Lá em Atos 13. Dá uma olhada. Enquanto você procura, eu vou aproveitar e falar tudo que eu tenho para falar aqui, ó. Enquanto você procura, eu vou falar uma coisa aqui para você. Pastor Gilson, o argumento é tão mal elaborado que assim, ok, os filhos de Canaã são os negros africanos. Mas você, senhor de escravo do século XIX, é descendente de Sem? Porque a maldição é que ele seria servo de Sem e de Jafé. Ah, eu não sei, então, meu amigo, você está usando o argumento só de um lado? Que profecia é essa que só cumpre do lado errado, né? O lado do bem bom tanto faz. Não, então, Atos 17, eu falei 17, não, Atos 13. Olha só, a igreja de Antioquia foi uma das primeiras igrejas gentílicas. Dá uma olhada aí. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Algumas versões dizem doutores, né? Doutores. Quem são eles? Barnabé, Simeão, por sobrenome Negro. Algumas bíblias trazem Níger. Negro, em latim, negro. Era o apelido dele. Simeão, o Negro. Lúcio de Cirene, dá uma olhada no mapa que tem atrás da sua Bíblia. Localiza Cirene, norte da África. Lúcio era um africano. E aí vem Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o nosso Paulo. O que eles fizeram? Receberam uma ordem de Deus no versículo 3. Jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os despediram, missionários. Lúcio de Cirene, africano, e Simeão, o Negro, doutores da igreja primitiva. A igreja cristã já nasceu africana. Muito tempo antes de ser europeia. A Europa era paganismo puro nessa época aqui ainda. Paulo não tinha se infiltrado ainda nos países da Europa. O cristianismo foi religião africana antes de ser religião europeia branca. Pastor, olha, você falou algumas coisas muito importantes, muito interessantes, tá certo? Uma má interpretação do texto bíblico não quer dizer que a Bíblia é um livro racista, né? Algumas pessoas acabam colocando, né? A Bíblia narra fatos, eventos, tá certo? Existem até eventos que, por exemplo, o momento de Jesus lá com a mulher samaritana mostra um pouquinho o contexto cultural, que tinha muita barreira racial também, mas de maneira nenhuma o texto bíblico, a mensagem bíblica, ela é uma mensagem racista, muito pelo contrário, ela é uma mensagem de que todos os seres humanos, elas são iguais aos olhos de Deus. Sim. E aí você mostra o contexto da igreja, tá certo? Surgindo
de uma igreja que ela entende que ela precisa, a igreja cristã, ela precisa compartilhar o evangelho com todos. Com todas as etnias, com todas as pessoas de línguas diferentes, de culturas diferentes, uma mensagem que precisa ser levado a todos, né? Então, esse é o contexto da mensagem do evangelho, esse é o contexto da igreja cristã, tá certo? A gente, de vez em quando, por muito tempo, a igreja, eu digo a igreja cristã ou os cristãos, inclusive na nossa declaração, como igreja, nós entendemos que muitas vezes nós falhamos no contexto cultural, nesse quesito, mas a mensagem divina é uma mensagem de salvação para todos, porque todos são iguais. A nossa infidelidade, ela não deve ser jogada na conta de Deus, né? Exatamente. A infidelidade da igreja cristã ao longo da história, em vários aspectos, não só nesse, em vários outros. Isso. Deus dá uma ordem, a gente não segue essa ordem, a gente distorce essa ordem. E mesmo assim tem um lado bom, nem tudo né? Nem tudo está perdido. Isso. Porque no movimento abolicionista a gente teve muito da contribuição cristã também, né? Não foi, a gente não contribuiu só negativamente, não, fica tranquilo. Não foi só coisa ruim, foi coisa boa também. Então o movimento abolicionista, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, os Quakers, os anabatistas e tal, ou seja, a gente que pegou a Bíblia, entendeu e falou, não, peraí, não é assim, vocês estão usando errado. Os Estados Unidos foi norte contra sul, não era todo mundo do sul. Interessante isso, né? Uhum. Então, você tem o cristianismo do sul dos Estados Unidos, mas o cristianismo do sul dos Estados Unidos não é o meu nem o seu. Tanto é que o movimento milerita e adventista teve dificuldades no sul, porque ser milerita no século XIX lá era ser abolicionista. Uhum. Ellen White tem um texto, anote aí, meu amigo teologando, anote aí no aplicativo aí, Testemunho para a Igreja, volume 9, capítulo 22 a 26, especialmente o capítulo 24. Tem um texto que Ellen White fala assim, ela manda remover da igreja um irmão escravocrata. Fala, esse cara fica dando palpite que a gente pode ter escravo, pode remover o nome dele da igreja, está escrito lá. A gente não quer saber desse tipo de gente aqui não. Então, para você ser um adventista na igreja original, você tinha que ser anti-escravidão. Na interpretação profética, tanto milerita quanto adventista, a escravidão era uma das características da Babilônia. Não era só o domingo. Era Babilônia, tinha várias características, uma delas, apoiar a escravidão. Interessante isso, né? Então, você que é adventista, ou você que é evangélico protestante, dê uma olhadinha na história da sua fé, você vai ter excelentes exemplos para se inspirar também ali, tá bom? Exatamente, pastor. Então, o movimento cristão também, ela foi muito forte em alguns contextos também, para denunciar essa questão da escravatura. E também ela tem uma função muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, de rejeitar qualquer tipo de preconceito, né? Quer seja racial, quer seja cultural ou étnico, qualquer tipo de preconceito, a igreja cristã e a igreja adventista do sétimo dia, ela se posiciona contra, porque entende que os seres humanos, elas devem, a premissa do relacionamento humano é amar ao próximo como a ti mesmo, né? E não rejeitar o próximo. A nossa mensagem é de reconciliação, né? Exatamente. Qualquer reconciliação. A reconciliação racial é difícil, Em alguns contextos aí é uma coisa impossível, né? A reconciliação étnica, em alguns países, se você é de uma etnia, você está jurado de morte por outra etnia. A gente tem páginas horríveis, inclusive na nossa própria história adventista a respeito disso, casos de assassinato e tudo. Porque a etnia estava acima da fé. Então a gente tem um desafio sério, e essa geração, eu acho que tem tudo na mão para fazer uma virada na história. Próxima vez eu chamo Vanessa para vir junto, viu, pastor? Ficou bem empolgado. Pastor Hamilton, para a gente fechar aqui, tá certo? Essa é a última pergunta. Como adventistas do sétimo dia, tá? A igreja, ela tem sua declaração, ela se posiciona em relação a isso, mas como membros da igreja adventista do sétimo dia, né? O que a gente deveria fazer, ou como deveria ser a nossa postura hoje em relação a essas questões, né? Como é que você, como pastor hoje, que tipo de conselho você nos daria como membros da igreja hoje? Como é que a gente lidaria? Uma vez me perguntaram, nós adventistas podemos nos envolver com a política? E eu disse, claro, a igreja não cria problemas se você quer se envolver com a política. Agora, você pode ir na política até o momento em que você
precise mentir ou roubar para continuar. E aí é o seu limite, como cristão. Vá até onde você conseguir sem mentir ou roubar. Se você, agora aqui eu tenho que mentir ou roubar, então pare. Não perca a sua salvação. Até onde eu devo e posso me envolver com essas questões? Até o momento em que eu não precise usar a violência contra ninguém. Até o momento em que eu não precise contrariar o Evangelho. Porque a senhora White diz, confirmando a Bíblia, que a lei do amor é a lei do céu. Então, eu não posso... Quando Martin Luther King começou o seu trabalho nos Estados Unidos, ele começou com a não violência. Rosa Parks, em 1955, lá no ônibus, quando ela foi presa por não querer ceder o seu lugar, que ela havia pago a passagem. Alguém disse, e agora o que nós vamos fazer? Martin Luther King, ele não falou, nós vamos queimar os ônibus, nós vamos quebrar tudo. Não, nós não vamos andar de ônibus, ninguém. Vamos boicotar, ninguém pode me obrigar. Eu vou a pé, vou de carona, eu vou de bicicleta. E muitos brancos entraram nessa também. Quero agradecer aqueles que são brancos por apoiarem nesse sentido. Até que quase um ano depois eles disseram, não, vamos acabar com isso. Eu queria dizer só uma coisa para terminar. Eu tive a alegria no seminário de ser aluno, não sei se vocês conheceram, do pastor Schwantz. Pastor Schwantz, já falecido, doutor em estudos veterotestamentários, brasileiro, de origem alemã. O único adventista brasileiro que deu aula nos 5 continentes. Ele foi professor na América do Sul, ele foi professor na América do Norte, ele foi professor na África, no Oriente Médio, na Austrália, na Ásia. Imagine a sumidade que era. No livro do Dr. Schwantz, ele diz que quando ele chegou no México, e olhe, não sei se alguém tem um mexicano aqui, não é uma crítica não, a você, tá? Mostrar como nós seres humanos somos. Dr. Schwantz, brasileiro de origem alemã, ele disse, no México eu senti pela primeira vez o racismo na minha pele. Como assim? Tinha uma lista para morar em casas, aqui como tem no IAP, né? Colocaram ele num cantinho lá e disseram, olha, o senhor vai entrar na lista. E ele começou a perceber que ia chegando gente, ia passando na frente dele, ele disse, olha, o que está acontecendo? Aí disseram, não, mas aqui nós temos que colocar primeiro os mexicanos. Talvez fosse xenofobia aí, mas era dentro de um colégio adventista. E o Dr. Schwantz disse assim, pela primeira vez eu senti na pele o racismo. Você que é branco, talvez um dia você sinta na pele, e precisa sentir isso. Talvez você um dia adote uma criança negra, e quando a criança negra for discriminada, você vai chorar como pai e mãe, porque o pai e mãe adotivo amam da mesma maneira. Se você tiver uma namorada, ou um amigo, sinta isso, coloque-se no lugar. A luta contra o racismo não é para provar que os negros são melhores que os brancos. É apenas para lembrar o texto inicial, que de um só, Deus fez toda a humanidade. E que nós não somos melhores e nem piores. Nós somos diferentes fisicamente. E somos iguais em dignidade. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Com esse pensamento eu leio o livro de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante, diz assim, olha. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Amém? Essa é a visão que João teve dos glorificados. E ele viu todos os povos da terra. Tribos, línguas, nações, todos. Brancos, pretos, pardos, índios, de todas as culturas e etnias. Todos salvos por causa do Cordeiro. De um só ele fez todos os povos. E por causa de um, todos encontraram a salvação. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos lembrar que nós estamos aqui para cuidar um dos outros, para amar uns aos outros e nos preparando para muito em breve a grande reunião de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as línguas, onde juntos nós seremos apenas um só povo, o povo do Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe você e que nós possamos rejeitar qualquer tipo de preconceito e lembrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação.
E a solução que para esse mundo é o Evangelho, é Cristo. E essa é a nossa função, compartilhar Jesus. Aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, com certeza, elas entenderão a mensagem da salvação e entenderão a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento para a gente agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos conversar um pouquinho sobre esse tema. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos conversar. O nosso tempo não nos permite. Mas aqui nós tentamos lembrar uma coisa muito importante. A lembrança de que todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. Nós sabemos que muitos negros sofreram e ainda sofrem com preconceito por causa do tom da sua pele. Essa é uma herança cultural permeado pela maldade de um mundo caído. E muitas vezes, nós perpetuamos alguma atitude que muitas vezes tem ofendido pessoas, muitas vezes tem tirado a dignidade de algumas pessoas, mas que nós possamos verdadeiramente lembrar que todos nós fomos chamados para abençoar as pessoas, para ser uma bênção aqui neste mundo, para olhar para o outro não como inferior, mas muito pelo contrário. O Evangelho ele vai além, diz, muitas vezes nós deveremos até considerar o outro superior, porque na verdade, aos olhos de Deus todos nós somos iguais, e o outro é tão amado ao Senhor, tão amado pelo Senhor quanto cada um de nós. Deus, que nós possamos verdadeiramente viver o Evangelho que ama, que cuida, que acolhe, um Evangelho que compartilha a esperança de que existe um mundo melhor, de que Deus tem um plano melhor, de que nesse mundo caído, Satanás, ele causou um dano, e que Cristo é a solução. Que nós possamos levantar a bandeira do reino dos céus, do reino de Cristo. Um reino onde todos, um dia terão o privilégio de cantar e darem glórias ao Cordeiro daquele que nos salvou. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos conduzir, e se de alguma forma existe algum tipo de preconceito no nosso coração, que verdadeiramente o Senhor possa tirar qualquer tipo de preconceito. Abençoa a tua igreja, que nós possamos continuar cumprindo a missão, que nós possamos viver o Evangelho. Nós oramos, te agradecemos e finalizamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa noite, um feliz sábado. Nos encontraremos amanhã às 9h30 aqui. Muito obrigado você que participou conosco através da internet. Que